5 palavras que você deve saber no telejornalismo. Hoje eu vou falar sobre esse assunto, sobre algumas terminologias que importam muito e que são muito usadas nas redações de TV, e é importante você ficar por dentro para quando pintar uma oportunidade, surgir um estágio, surgir um trabalho, você chegar na redação e saber exatamente do que estão falando. Seja você repórter, seja você editor, seja você produtor ou apurador, é muito importante você entender as terminologias, que são muitas, mas eu escolhi 5, porque são 5 básicas. É o pontapé inicial para qualquer pessoa que quer frequentar uma redação de TV. Vamos lá, vou compartilhar a tela e a gente vai ver juntos. Vamos lá. São estas: off, passagem, sobe-som, roteiro e lauda, tá? São terminologias que importam. Todas elas importam, mas essas em especial são muito usadas. Vamos começar pelo off. O off é quando o repórter e o âncora falam sem aparecer no vídeo. Em uma reportagem, por exemplo, o repórter ele grava o texto off e na edição esse texto será coberto pelas respectivas imagens. Exemplo para ficar mais fácil. Uma reportagem sobre um incêndio. Você foi enviado para fazer um incêndio. Tá? Você é repórter, vai junto com o cinegrafista. Lá ele vai gravar as imagens do incêndio, o prédio pegando fogo, a ação dos bombeiros e alguns moradores meio atordoados, apavorados na portaria. Essas imagens, você precisa usar elas, são imagens boas, as pessoas querem ver o fato. Então como é que você faz? Você vai usar off, você vai gravar o seu texto em off, você não aparece. Então esse texto off, ele é gravado logo depois que você chega na redação, ou até no carro da reportagem, lá perto, logo depois que acabar o incêndio. Enfim, você grava esse texto off, é só a sua voz. E na ilha de edição, os editores, que é o editor de texto, que é o jornalista responsável pela sua matéria, que vai junto com você atuar para fazer uma matéria bacana, o editor de texto vai sentar com o editor de imagem e eles vão usar o seu texto off com as imagens respectivas. Acho que deu para entender direitinho? Então vamos lá, vamos seguir para a próxima. Passagem é quando o repórter aparece no vídeo, seja no início, no meio ou no final. No início chama-se abertura, no meio, passagem, no final, encerramento. Só que hoje em dia usa-se muito a passagem, muito mais passagem do que abertura. Às vezes usa-se o encerramento, mas as pessoas no geral falam passagem, passagem, passagem. Já ouvi até passagem de encerramento, mas na verdade é abertura, passagem, encerramento. Ah, vou fazer uma abertura, vou fazer uma passagem, vou fazer um encerramento. Abertura a gente não faz, porque é bom começar com imagem. Então a gente começa com o quê? Com off, lembra? Então vamos lá. Na reportagem é tido como um aliado, pois quando não há imagem do fato, é um bom momento para fazer uma passagem. Então a passagem, essa aparição, ela na verdade, ela é uma ajuda para você. Tem muitas pessoas que se descabelam, ai meu Deus do céu, tem que gravar passagem. Ao contrário, a passagem é para te ajudar. Não tem imagem? Faço passagem. Quero realçar alguma coisa? Coloco na passagem. Passagem é legal. Vamos lá, vou fazer uma passagem nessa matéria do incêndio, tá? Quantas horas o corpo de bombeiro levou, né, para debelar o incêndio, para controlar o incêndio? 4, 5 horas. Esse é um momento para você usar a passagem, para você aparecer no meio da matéria dizendo isso. Você não tem uma imagem respectiva de 4, 5 horas. Quer dizer, você tem várias imagens do prédio pegando fogo, mas algumas você não tem. Pega seu texto e faz passagem desse momento que você não tem imagem. Ou outras características. A passagem também pode ser de outro motivo. Por exemplo, eu quero valorizar uma informação, eu apareço. Eu quero sair de um lugar para o outro, eu quero ir no hospital, eu vou estar no hospital para falar do estado de saúde das vítimas. Então eu faço o quê? Uma passagem no hospital. É como se fosse uma transição de um lugar para o outro. Passagem é muito legal, então passagem, tá? Seja no meio ou no final, muito usado, a aparição do repórter em vídeo, quando ele aparece. Vamos mais uma, é a terceira, o sobe-som. Esse é muito legal. Eu fui editora há muitos anos, fui repórter também, mas fui mais editora de telejornal do que qualquer outra coisa. E editora adora sobe-som, porque valoriza. Então vamos lá. O que é o sobe-som? É um trecho escolhido para realçar o texto. Áudio ambiente, por exemplo, são os tiros, o choro, buzinas de carro. Já o sobe-som de vozes, uma fala curta, impactante, ou um sobe-som de trilha, música. Eu vou dar um exemplo para você agora. Então vamos lá. O áudio ambiente, no caso do incêndio. Se eu tiver um momento em que tem um esguicho da água, um momento que seja um áudio forte,
bom, sobe som, esguicho de água e eu boto o texto, né? Os bombeiros, aí vão embora com o meu texto, falando alguma coisa de controlar o incêndio, que tem a ver com o texto que eu estou usando para passagem, tá? Voz, uma mãe desesperada, cadê meu filho, cadê meu filho? Então sobe som, mãe, cadê meu filho, cadê meu filho? Aí vem o texto, esta mãe estava desesperada, e segue a vida. Então é um sobe som, um trechozinho que você escolhe para realçar um texto bacana. Por exemplo, tiros, cadê o sobe som? Pá, 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 eu preciso, então sobe som dos tiros, off, tiros. Ou então, pânico, pânico numa das ruas mais movimentadas de Copacabana. Pânico, pá, 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 sobe som, olha que legal. Então, sobe som é um trecho que você pega, você sabe que é bom, que o áudio sobe no momento em que ele ocupa todo o áudio. Eu não tenho um áudio ambiente baixinho com a voz do repórter, eu não. Eu tiro isso tudo e boto o áudio em full. Então, é um momento bacana. Em trilha, fazer uma matéria sobre uma trilha, vamos lá, uma matéria sobre trilhas ecológicas. Em algum momento eu vou pegar imagens bacanas do grupo fazendo a trilha e vou botar uma música, uma trilha, e essa música vai preencher o áudio todo com corte das sequências do pessoal fazendo a trilha. Não é bacana? Então, sobe som é algo gostoso, valoriza a matéria. Qualquer matéria que você faça, que você vai escrever, pensa na sobe som. Seja você repórter, seja você âncora, seja você o próprio editor, tá? Sempre muito bom. Vamos lá. Roteiro de reportagem. O roteiro de reportagem é onde o profissional de televisão escreve o texto e as entradas de sonoras e sobe som. Tá? O roteiro combina texto e indicações técnicas. O que eu quero dizer com isso? O roteiro de reportagem é o formulário, é a ficha, é o papel, é onde o repórter bota o texto dele. Quando ele, na matéria do incêndio, por exemplo, antes dele voltar para a redação, do carro mesmo, se for na pressa, ou então chega na redação e escreve, ele vai escrever todo aquele texto para falar, né, de onde começou o incêndio, como foi o incêndio, para encaixar as pessoas, as sonoras, né? O que são as sonoras? Os entrevistados, a mulher que estava em pânico na portaria do prédio, ou o bombeiro lá dizendo que foi difícil, mas conseguiram, enfim. Você vai encaixar isso tudo, você vai escrever o texto e fazer esses encaixes. Então essa combinação de texto com técnica, né? Onde eu coloco isso tudo onde? No roteiro de reportagem, tá? O roteiro de reportagem tem vários roteiros para mostrar, tem vários exemplos, enfim, tem muita coisa para falar, mas dá para ter uma ideia do que é o roteiro de reportagem. E, gente, por fim, a lauda. Tá? A lauda é onde o profissional de televisão escreve o texto a ser lido pelo âncora. A lauda também combina texto e indicações técnicas. É usada pelos técnicos e editores durante a transmissão ao vivo do telejornal ou programa. Então, vamos lá. O que é a lauda? Então tá, eu sou editora de texto. Esse incêndio não deu para esperar a matéria do repórter. Está atrasando, o jornal está entrando no ar, deu problema. Eu, editora, vou escrever um texto rápido com as imagens que foram enviadas para a gente do incêndio. Então eu vou fazer uma nota coberta. Quem vai ler essa nota coberta? O âncora, o apresentador, né? O âncora, apresentador, a gente fala muito locutor. Então é ele que vai ler. Então quem escreveu? Alguém escreveu. O editor de texto normalmente ou ele próprio escreve na lauda, bota na lauda. Porque essa lauda é que vai ficar na frente dele quando ele for ler ao vivo, durante o jornal ao vivo. Ele vai ler ali o texto de uma nota, vai ler o texto de uma cabeça de locutor. Então o texto é escrito na lauda junto com as indicações técnicas. Também muito exemplo para mostrar, muita coisa para compartilhar sobre esse assunto, sobre a lauda, sobre todos essas palavras que eu falei agora. Mas enfim, já deu para ter uma ideia, não deu? Então é isso aí. Olha, não deixa de se inscrever no canal se não se inscreveu. Ativa o sininho para ficar sabendo quando chegam as dicas. Toda semana eu tô colocando uma dica aqui. E aproveito para dizer, tem dúvida, tem sugestão? Fala comigo, escreve aqui. Eu nos comentários, eu vejo e posso transformar em uma dica. É isso aí, vejo você numa próxima dica. Tchau, tchau.